Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aldo Oliveira e nessa nossa aula de hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre algoritmos de substituição de blocos presentes na memória cache. Essa nossa aula ela é referente à disciplina de arquitetura de computadores e hoje basicamente eu irei falar com vocês sobre 4 algoritmos bastante difundidos aí para a substituição de blocos presentes na nossa memória cache. Se vocês gostarem do vídeo, ao final deem um like e se inscrevam no meu canal, beleza? Antes de falar nos algoritmos propriamente dito, tá? Eu queria frisar alguns pontos que eu considero importantes aqui para o entendimento da nossa aula. Eu queria lembrar para vocês que toda vez que nossa memória cache está cheia, né, e a gente utiliza algum daqueles nossos mapeamentos, que é um mapeamento associativo e mapeamento associativo por conjunto, a gente vai ter que escolher, né, por meio de algum critério, um bloco da memória cache que deverá sair para que um novo bloco entre, tá certo? Então aqui eu desenhei para vocês, né, um bloquinho verde aqui da memória principal, né, que precisa vir para a nossa memória cache, tá? Nossa memória cache aqui ela tá cheia, tá? Eu marquei aqui, né, cada linha da nossa cache com uma cor diferente, tá certo? E a partir daquele momento, né, visto que a gente utiliza aquelas formas de mapeamento associativo ou mapeamento associativo por conjunto, né, a gente vai ter que escolher, de acordo com algum critério, qual linha da cache, aquele novo bloco, ele vai ser alocado, tá certo? Então, dito isso, tá? Eu gostaria de apresentar para vocês aqui os nossos 4 algoritmos. Lembrando, né, que no mapeamento direto, a gente não faz uso de algoritmos de substituição de blocos presentes na memória cache. Por quê? Porque quando a gente tem um mapeamento direto, o mapeamento direto ele vai fazer com que o bloco da memória principal, né, caso ele precise ser alocado aqui na nossa memória cache, ele vai ser alocado em uma linha fixa por meio de uma função de mapeamento, tá certo? Então cada bloco, né, ele já vai ser mapeado por meio daquela função, né, em uma linha da cache, né? Ou seja, aquele bloco, caso ele necessite ir para a memória cache, ele vai cair em uma linha determinada por essa função de mapeamento, tá ok? Então, no caso do mapeamento direto, não se aplica, né, o uso aqui de algoritmos de substituição de blocos presentes na nossa memória cache, tá certo? Nesse caso, né, o que vai acontecer aqui é que no mapeamento associativo e no mapeamento associativo por conjunto, como um bloco da memória principal ele pode ser alocado em qualquer linha da nossa cache, a gente vai precisar de algum critério, né, para que aquele nosso bloco, né, ele seja alocado em uma das nossas linhas da cache, tá certo? E os critérios eles são definidos aqui por nossos algoritmos de substituição, tá certo? E eu vou falar de 4 para vocês hoje, que é o FIFO, o LFU, o LRU e o que a gente chama de substituição aleatória, beleza? Então vamos lá falar sobre o nosso algoritmo FIFO. Bom, o FIFO, né, ele é um algoritmo simples de ser implementado, tá? Ele significa em inglês first in, first out, ou seja, primeiro a entrar, primeiro a sair, e basicamente ele vai utilizar aí uma fila, né, para que a gente possa definir o bloco que vai ser removido da nossa linha da cache, para que o novo bloco da memória principal ele seja alocado, beleza? Então, algoritmicamente falando, né, a gente pode pensar o seguinte, né, imagina aí que na nossa memória cache o bloco, né, vermelho aqui que está alocado na nossa linha 0, ele entrou primeiro, depois esse bloco amarelo, depois o bloco azul, depois esse bloco preto, certo? Então no algoritmo FIFO ele vai remover aqui da nossa cache o bloco mais velho, certo? Nesse caso aqui o nosso bloco vermelho. Então basicamente ele vai funcionar como uma fila, tá? Então se primeiro entrou aqui o 0, né, depois o bloco na linha 0, né, depois o bloco da linha 1, depois o bloco da linha 2, depois o bloco da linha 3. O bloco presente aqui na nossa linha 0, né, ele vai ser marcado como sendo o bloco mais antigo, ou seja, ele foi o primeiro a entrar aqui na nossa cache, tá certo? Então ele seria aqui, né, o candidato a sair, né, caso um novo bloco da memória principal ele precise ser alocado em uma dessas linhas da cache, tá? Então o bloco presente na minha linha 0, ele ia ser o candidato
para sair, beleza? Né? Quando esse meu bloco verde ele for alocado aqui na minha linha da cache, o que vai acontecer é que o meu algoritmo ele vai marcar, né, como sendo o bloco mais antigo, agora o bloco presente na minha linha 1, beleza? Como é que isso aqui poderia ser implementado em hardware, né? A gente poderia ter aqui, né, um registrador, tá? O qual esse registrador ele indique aí a linha da cache que possui o bloco mais velho em um determinado momento, tá certo? Então a gente poderia implementar esse nosso algoritmo FIFO, né, por meio do uso de um registrador aqui, tá certo? A gente está falando aqui, né, em hardware, beleza? Então é simples, né? O nosso algoritmo FIFO ele é simples, tá? Agora, existem alguns problemas, né, que a gente pode mencionar quando a gente tem esse tipo de algoritmo sendo utilizado. Na verdade, é um problema que a gente pode mencionar aqui. Então imagine, né, que esse meu bloco vermelho aqui, presente na linha 0, ele seja o mais antigo, tá? Mas suponha que esse meu bloco, né, ele contém aí variáveis globais do meu programa, certo? O que é que significa dizer, né, que esse meu bloco vai conter variáveis globais? Então ele vai conter aí um pedaço de código do meu programa, que aquele pedaço de código ele é referente às minhas variáveis globais presentes no meu programa, né? Então, variáveis globais, a gente sabe que no decorrer da execução de um determinado programa, elas são muito utilizadas, né? E o fato, né, desse bloco ser o mais velho, né, não significa dizer que ele seja o menos importante. Por exemplo, eu poderia ter aqui, nesse meu bloco alocado na linha 3 aqui, né, um pedaço de código aí referente, sei lá, a uma chamada de uma função que eu só utilizasse em um determinado momento do meu código, né? Então, esse meu bloco vermelho aqui, né, ele seria um bloco que, no decorrer da execução do meu programa, ele seria mais utilizado do que, por exemplo, esse bloco preto aqui alocado na linha 3, né? Mas como o algoritmo FIFO diz que o mais velho deverá sair, então, né, aquele meu bloco que contém as variáveis globais do meu programa, ele iria sair da minha linha da cache. Então, a execução do meu programa, né, ela não seria tão eficiente se a gente utilizasse aí, por exemplo, esse nosso algoritmo FIFO, beleza? Então, essa é uma das principais desvantagens aí, né, do uso do algoritmo FIFO quando a gente tem ele aplicado aí para substituir as linhas, os blocos presentes nas linhas da nossa cache, beleza? Então, para contornar esse tipo de problema, a gente poderia tentar, né, não substituir o mais velho, mas substituir alguém que fosse menos acessado, tá certo? Então, bora lá. Nesse sentido, né, eu vou falar com vocês, né, vou apresentar para vocês o nosso algoritmo LFU. Eu vou apagar aqui, tá, o que eu escrevi na tela, para que a gente possa falar do LFU. Bora lá. LFU, né? LFU significa Least Frequently Used, ou seja, bloco menos frequentemente utilizado. O que é que vai acontecer nesse algoritmo aqui? Como é que ele vai ser implementado? Basicamente, a gente tem um contador aqui. Esse contador ele é associado a cada uma das linhas da cache, tá? Em que esse contador ele vai indicar quantas vezes um determinado bloco, tá, ele foi acessado ali na nossa cache. Então, por exemplo, imagina aqui que esse meu bloco vermelho ele foi acessado 1000 vezes. O meu bloco amarelo foi acessado 10 vezes. O meu bloco azul ele foi acessado, sei lá, 200 vezes. E meu bloco preto ele foi acessado aí 15 vezes. Bom, o meu algoritmo LFU ele vai remover da nossa linha da cache o bloco que foi acessado menos vezes, tá? Então, quem seria esse bloco aqui, se a gente olha esse conjunto, né, de blocos aqui presentes na memória cache? Bom, o bloco que foi acessado menos vezes foi esse bloco presente na linha 1,
tá? Esse meu bloco amarelo aqui, tá? Ele foi acessado apenas 10 vezes, então ele seria o candidato a sair caso um novo bloco da memória principal, esse bloquinho verde aqui, precisasse entrar na nossa cache, tá certo? Então, o bloco amarelo presente na linha 1, né, ele iria sair. Qual o problema dessa abordagem? Bom, imagina aí que esse meu bloco vermelho, tá, que tem um contador de 1000, ele seja um bloco que a gente utilizou aí no início do nosso programa para a inicialização de um array. Inicialização de um array. Certo? Imagine que a gente utilizou esse pedaço de código que está aqui nesse meu bloco vermelho, tá? Somente uma vez no nosso código para a inicialização de um array de 1000 posições, por exemplo. Então, aquele meu bloco ele seria acessado aí, por exemplo, 1000 vezes. Tá? A gente utilizou isso aí só uma vez no decorrer do nosso programa. O que é que vai acontecer? O meu algoritmo LFU, ele diz que a gente remova, né, o bloco que tem o menor contador, certo? Então, quem tem menor contador aqui é o meu bloco amarelo, que está presente na nossa linha 1. Porém, esse meu bloco amarelo, por exemplo, ele poderia ter aí, né, um pedaço de código referente a minhas variáveis globais, por exemplo. Certo? Ou seja, esse bloco aqui, ele muito provavelmente vai ser um bloco que a gente vai acessar com uma maior frequência no decorrer da execução do nosso programa do que esse meu bloco vermelho, que a gente utilizou aí somente no início do nosso código para a inicialização de um array, tá certo? Então, no caso, né, a penalização, né, do nosso sistema computacional seria justamente, né, a gente está mantendo aí um bloco, né, que não seria muito utilizado somente pelo fato dele ter sido muito utilizado em algum momento aí durante a execução do nosso programa, tá certo? Então, um bloco que a gente não vai utilizar em um futuro próximo, em detrimento a outro que a gente vai utilizar com uma frequência maior aqui no decorrer da execução do nosso programa, beleza? Então, essa é a principal desvantagem aí, né, do nosso algoritmo LFU, tá certo? Beleza. Vou apagar aqui para a gente falar do nosso algoritmo LRU. Bom, com relação ao nosso algoritmo LRU, né, ele vai remover o bloco menos recentemente usado, tá? Em inglês é least recently used. O que é que vai acontecer aqui com a nossa cache a partir do momento que a gente desejar colocar um bloco da memória principal nela? É o seguinte, o algoritmo vai funcionar da seguinte forma, né? Ele vai olhar aqui para a nossa cache o bloco que foi menos recentemente usado. Se a gente pensar em termos de algoritmo, tá? A gente poderia fazer assim. Imagina aí que eu coloque aqui meu bloco 0 como sendo o primeiro que entrou na minha linha da cache, depois o bloco 1, depois o bloco 2, depois o bloco 3. Suponha que a gente precise remover alguém nesse momento. Quem seria removido foi o que foi menos usado recentemente, que seria esse meu bloco presente na linha 0, tá certo? Esse meu bloco presente na linha 0, ele foi o bloco menos usado recentemente. Mas suponha que a gente preencheu a nossa cache e a gente não precisa remover ninguém agora, né? Esse bloco da memória principal ele não precisa entrar agora na nossa linha da cache. Se o meu bloco 0, por exemplo, ele for acessado, se o meu bloco presente na linha 0 ele for acessado nesse momento, esse meu bloco ele vem aqui para o início da nossa fila, tá certo? Então ele vem para cá. Então ele agora é o bloco que foi mais recentemente usado, tá bom? Imagina agora que a gente precisa remover alguém, então o bloco a ser removido seria
esse meu bloco presente na linha da cache de número 1, tá certo? Esse meu bloco amarelo, tá? Então, como é que nosso algoritmo vai funcionar, né? Ele vai remover, né, o bloco que foi utilizado em um passado mais distante. Bora pensar assim, não é o mais velho, tá? O mais velho é o nosso FIFO, tá certo? O mais velho é o nosso FIFO, né? Por exemplo, imagina aí que a gente tem aquele cenário inicial ali, né? Que entrou o bloco 0, o bloco da linha 0, o bloco da linha 1, o bloco da linha 2 e o bloco da linha 3. Imagina que a gente tem esse cenário aí. Então, se esse meu bloco da linha 0 aqui, tá? Ele for acessado uma vez depois da nossa cache ter enchida, esse meu bloco vermelho aqui, ele vai ser o bloco que será considerado o bloco mais recentemente usado, né? Então, ele não será o candidato a sair se um bloco da memória principal necessitar vir para a nossa cache naquele determinado momento. O bloco candidato a sair será o bloco que está alocado ali na nossa linha 1, né? Esse nosso bloco amarelo, porque ele foi o bloco que foi utilizado em um passado mais distante, tá certo? Ele é o bloco menos recentemente usado, tá certo? Isso dá uma vantagem ao algoritmo LRU, né, em comparação ao FIFO e o LFU, porque as informações acessadas no presente momento, tá? Elas tendem a ser acessadas em um futuro próximo, tá? Isso aí é o que a gente chama de princípio da localidade temporal, tá? Então, o algoritmo LRU, ele se beneficia, né, do princípio da localidade temporal, né? Se diz que o algoritmo LRU ele tem uma boa taxa de acerto comparada ao FIFO e ao LFU justamente por conta disso, tá bom? Né? Se a gente fosse pensar, né, em termos de implementação em hardware desse nosso algoritmo, né, a gente poderia pensar aí que a nossa linha da cache, né, ela poderia ter o que a gente chama de bits de idade, tá bom? Cada linha da cache, né, ela poderia ter uma coisa chamada de bits de idade. Bits de idade. O que é isso, velho? Isso pode ser um conjunto de bits, tá? Que vai indicar, né? Na verdade, vai ser um conjunto de bits que vai indicar se aquele bloco presente na linha da cache ele foi acessado recentemente ou não, tá? Então, como é que a gente poderia implementar isso, né? Imagina aí que eu use 4 bits para indicar isso aí, tá? Então, imagina aqui que esse meu bloco aqui, suponho que minha cache está vazia, tá? Suponho que minha cache está vazia, então vou usar 4 bits aqui. Então, esse meu bloco 0, quando ele entrar o bloco da linha 0, quando ele entrar na linha da cache, aqui, ele vai ter os bits de idade como sendo 0, 0, 0, 0, tá? Imagine agora que vai entrar aqui meu bloco amarelo, né? O bloco aqui da nossa linha 1, tá? Então esse meu bloco amarelo, ele vai ter como bits de idade 0, 0, 0, 1. Suponha agora que vai entrar o meu bloco azul. Os bits de idade dele vão ser 0, 0, 1, 0. Suponha agora que vai entrar meu bloco preto. Então, os bits de idade dele vai ser 0, 0, 1, 1. Suponha que neste momento, tá, o bloco verde, né, da nossa memória principal precisa entrar na nossa linha da cache, tá? Ele vai remover, né, o bloco presente na linha que possui o menor valor aqui contabilizado por esses bits de idade. Então, nesse caso aqui seria a nossa linha, o bloco presente na linha 0, tá bom? Quando esse meu bloco verde, né, ele entrar na nossa linha da cache, os bits de idade dele vão ser esse aqui, ó. Vou apagar aqui, tá? Vai ser 0, 0,
Opa, 0, 1, 0, 0. Então, basicamente, né, esse meu bit de idade, ele vai ser um contador, vamos dizer assim, que a cada acesso da memória cache, tá, aquele contador ele vai ficar presente aqui na linha que for acessada, tá bom? Se eu acessar, por exemplo, nesse momento aqui, minha linha 2, né, que é onde está aqui meu bloco azul. Então, o contador aqui da minha linha 2, ele vai ser o seguinte, né? Como ali a gente tem um contador 4, tá? O próximo número será o quê? 5, né? Então, aqui na minha linha 2, o contador de idade aqui seria 0, 1, 0, 1. Perceba, né, que isso daqui é diferente daquele nosso contador lá no LFU, tá certo? O LFU ele vai contar quantas vezes um bloco ele foi acessado aqui na nossa memória cache, tá? Quando eu digo um bloco foi acessado, na verdade é um endereço do determinado bloco, tá certo? Uma informação presente, né, em um endereço, tá certo? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer é que existe um contador que ele vai ser incrementado toda vez que a cache for acessada. E aquele valor do contador, que a gente chama de bits de idade, tá? Ele vai ficar presente aqui na linha da cache que foi acessada. Beleza? Então isso é uma das formas da gente, vamos dizer assim, implementar o nosso LRU, tá? Isso a gente chama de aging, tá? Existem outras formas aí, né, da gente implementar aging, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes aqui como é que a gente pode implementar isso daqui. Mais uma das formas, né, da gente ter esse algoritmo funcionando, né, no nosso sistema computacional, né, é utilizar, né, esse tipo de abordagem, tá bom? Beleza? Sacaram a ideia? E por último a gente vai falar aqui, né, na substituição aleatória. Eu vou apagar aqui, né, só para a gente abordar, tá? Então, na substituição aleatória, vamos lá, deixa eu apagar aqui. Na substituição aleatória, quando um bloco da memória principal precisar via uma linha da cache, tá? A linha que vai ser escolhida, ela vai ser escolhida de forma aleatória, né? Então, esse bloco ele poderia entrar aqui, né, em qualquer uma dessas nossas linhas, tá? O Stalins, o livro do Stalins, ele aborda, né, na verdade ele menciona um estudo, né, que diz que o desempenho de um sistema computacional que utiliza substituição aleatória, ele somente é um pouco menor do que utilizando esses outros algoritmos que a gente descreveu aqui, tá bom? Existem outros algoritmos que vocês podem verificar aí na internet, tá? Modificações, por exemplo, do LRU, né? Existem aí variantes dele, tá? Mas isso não vai ser tópico dessa nossa aula, tá bom? Esses algoritmos são os algoritmos básicos, tá? Mas é importante vocês saberem, né, como eles funcionam e quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles, beleza? Então, por hoje é só, né? Se vocês tiverem gostado da aula, deem um like, tá? E se inscrevam aí no meu canal, beleza? Que ajuda aí a gente divulgar, né, o conhecimento. Tranquilo? Valeu, pessoal, e até a próxima.